Bem-vindos! A nossa análise de hoje mergulha nos capítulos iniciais de uma obra monumental, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. O material nos apresenta o Raskolnikov, um ex-estudante completamente mergulhado na pobreza e no isolamento de São Petersburgo, e ele está ali no limiar de cometer um ato terrível. E a questão que esse material nos impõe é inevitável, né? O que realmente leva Raskolnikov a matar? A gente está diante de um crime que é, na sua essência, ideológico, nascido de uma teoria filosófica sobre homens extraordinários, ou, pelo contrário, é a consequência de pressões psicológicas e sociais tão esmagadoras que a ideologia se torna só uma justificativa para um ato de puro desespero. Eu vou defender a primeira posição. Para mim, o crime é fundamentalmente um experimento filosófico. É um teste deliberado, consciente, de uma teoria radical que o Raskolnikov precisa validar para si mesmo. E eu vou argumentar que a teoria é uma fachada, que se trata, na verdade, de um ato de desespero, onde a filosofia serve como uma racionalização bem frágil para um colapso psicológico que já era iminente, impulsionado por circunstâncias de vida, assim, absolutamente insuportáveis. A meu ver, o assassinato da agiota, a Aliona Ivanovna, é o ápice de um projeto intelectual. O Raskolnikov está obcecado com a ideia que ele mesmo desenvolveu no artigo, a de que existem homens extraordinários que, para um bem maior, têm o direito moral de eliminar obstáculos, sabe? Inclusive vidas humanas. Ele se vê diante daquela questão: sou eu um piolho como todos os outros ou sou um homem? O crime não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre provar a si mesmo que ele pertence à segunda categoria. Aquela conversa que ele ouve na taverna, não é ali que a ideia nasce. Aquilo só rega uma planta que já estava crescendo na mente dele. A pobreza, o quarto sufocante, tudo isso não é a causa, mas o cenário, o laboratório onde ele decide testar a hipótese e se provar um Napoleão. Pois é, mas eu já enxergo essa filosofia como uma armadura muito frágil para um homem que está se despedaçando por dentro. O material descreve um indivíduo no seu limite absoluto. Ele está faminto, ele está febril, isolado num cubículo que o próprio texto descreve como um armário ou um caixão, né? Ele está fisicamente doente e psicologicamente torturado. Para mim, o ponto de virada não é um conceito abstrato, é um evento muito concreto e devastador, a chegada da carta da mãe. No momento em que ele lê que a irmã, a Dunya, está se vendendo num casamento com o desprezível Dvugin só para salvá-lo da miséria, algo ali quebra. O crime nasce nesse instante, de um impulso desesperado e protetor de impedir esse sacrifício a qualquer custo. É uma tentativa distorcida, violenta, de retomar o controle. A ideologia é só a linguagem que ele usa para explicar para si mesmo uma decisão que, no fundo, já foi tomada num nível muito mais visceral, muito mais emocional. Mas se a carta é o gatilho principal, como você explica o fato de que ele já vinha planejando tudo? Ele chegou a fazer uma visita de ensaio na casa da velha muito antes de receber a carta. O texto deixa bem claro que a ideia já assombrava ele há mais de um mês. Sim, mas era uma fantasia. Exato, mas a carta não cria intenção. Ela só injeta um senso de urgência. O sacrifício da Dunya se torna inaceitável para ele justamente porque a solução dele, o crime ideológico, tornaria isso desnecessário. A raiva que ele sente é a impaciência de um teórico cujo grande plano está sendo atropelado por uma solução mundana. Ele pensa: não, Dunyatka, isso não vai acontecer enquanto eu viver. Ele já se coloca como o dono de uma alternativa superior, entende? Baseada na teoria dele. Eu não discordo que a ideia já existia, mas eu vejo o status dela de forma diferente. Antes da carta, ele mesmo trata o plano como uma fantasia, um sonho escandaloso. Algo que ele rumina, mas que não tem força para virar realidade. É a dor concreta, a humilhação da irmã dele, que transforma essa fantasia doentia num projeto de ação. Ele traça um paralelo direto entre o destino da Dunya e o da Sonia Marmeladova, que ele acabou de conhecer. As duas se vendendo pela família. A angústia dele não é abstrata, não é sobre a humanidade. É sobre a Dunya. É sobre impedir que ela vire uma Sonia.
O crime passa a ser a única ferramenta que ele acha que tem para intervir nessa tragédia familiar, entende? A dor dele é visceral, não é teórica. Entendo o seu ponto sobre a dor visceral, mas isso não anula o componente ideológico. Pelo contrário, acho que fortalece. Veja o sonho que ele tem do espancamento da égua. Uma leitura mais superficial diria que isso revela a compaixão dele e o faz hesitar. Eu argumento que o sonho representa justamente a fraqueza da moralidade comum que ele precisa superar para se provar extraordinário. Depois de acordar horrorizado, ele pensa: meu Deus, serei eu realmente capaz de pegar no machado? Ele não abandona a ideia, ele a encara como teste final. A repulsa que ele sente é o piolho dentro dele que precisa ser esmagado para o Napoleão poder emergir. É uma batalha interna, e a ideologia é a arma com que ele luta contra a própria empatia. Mas essa batalha interna deixa ele em pedaços. A ideologia não fortalece, ela o destrói. O sonho da égua é o subconsciente dele gritando contra a violência que a mente consciente está tentando justificar. É a prova de que a natureza fundamental dele não é a de um super-homem frio e calculista. E essa dissonância toda se manifesta no crime em si. Se fosse um experimento controlado, como você sugere, seria executado com precisão, mas o que a gente vê é o caos. Ele age de forma maquinal, como um autômato. Ele se esquece de trancar a porta, um erro primário. Ele mal consegue pegar os itens de valor e, o mais importante, ele comete um segundo assassinato, o da Lizaveta, que não estava em nenhum plano. O assassinato da Lizaveta destrói completamente a justificativa de que ele estava matando um piolho para o bem de muitos. Foi um ato de pânico puro que expõe a falência total do experimento. Eu não vejo o caos como uma refutação da ideologia, mas como a consequência. O atrito inevitável entre uma ideia grandiosa e a realidade que é sempre bagunçada. Nem os planos de Napoleão eram perfeitos no campo de batalha. O fato dele ter se sentido doente, febril, quase ter desmaiado, isso não prova que a motivação não era ideológica. Pelo contrário, mostra o peso psicológico imenso de se colocar deliberadamente acima da moralidade humana. É o castigo, começando no exato momento do crime. A teoria dele não prometia que seria fácil, prometia que era necessário e permitido para alguém como ele. O assassinato da Lizaveta, embora trágico, se torna para ele mais um fardo que o homem extraordinário tem que ser capaz de suportar sem se quebrar. Mas ele se quebra. O desmaio na delegacia dias depois ao simplesmente ouvir uma conversa sobre o assassinato. Não é a reação de um homem extraordinário processando o fardo das ações. É a reação de um homem traumatizado cuja psique se estilhaçou. O corpo dele está traindo a mente. E a gente não pode ignorar o ambiente. São Petersburgo não é só um cenário, é um personagem ativo. A cidade sufoca ele, com o calor, as multidões, a miséria está em toda parte. A história do Marmeladov, que ele ouve antes, é um retrato brutal do que acontece quando se chega no fundo do poço. Raskolnikov vê na família Marmeladov um espelho sombrio do que pode acontecer com a própria família. Essa pressão social é um motor muito mais poderoso do que qualquer artigo que ele escreveu meses antes. A cidade e o Marmeladov são de fato cruciais, mas eu diria que eles funcionam como dados que alimentam a teoria que já existia. Ao ver a degradação, a injustiça, Raskolnikov não conclui "preciso arranjar um emprego". Ele conclui "este sistema está podre e precisa de homens de ação para consertá-lo". A realidade miserável de São Petersburgo não o empurra para o desespero comum, ela o empurra para a solução extraordinária dele. É a confirmação de que as regras morais falharam. E veja a reação dele à notícia de que a Lizaveta vai estar fora. Ele não encara como sorte, ele encara como destino. Ele sente que não tem mais livre-arbítrio, que tudo foi decidido definitivamente. Isso não é a linguagem do desespero que agarra qualquer oportunidade. É a linguagem de um fanático, de alguém que se vê como um instrumento de uma força maior, mesmo que essa força seja a própria teoria. Mas essa sensação de predestinação pode ser lida de outra forma, como a abdicação da responsabilidade. É a mente doente e exausta dele se rendendo ao que parece ser a única saída e se convencendo de que não há outra escolha.
É um auto-engano para conseguir levar adiante um ato que a alma dele repudia. Um homem desesperado é perfeitamente capaz de se agarrar à superstição para justificar o injustificável. O comportamento dele depois do crime reforça isso. Ele não analisa os resultados do experimento dele. Ele não usa o dinheiro para um bem maior. Ele esconde debaixo de uma pedra. Ele é consumido pela febre, pelo delírio, pelo pavor de ser descoberto. A teoria é esquecida no momento em que o machado desce. O que resta é só um homem doente e aterrorizado. Então, para resumir, eu mantenho que as terríveis circunstâncias do Raskolnikov, embora inegavelmente brutais, foram o campo de provas, o laboratório, para um ato que é, na sua origem e intenção, ideológico. O assassinato foi uma tentativa consciente de transcender a moralidade para responder àquela pergunta que o consumia: quem sou eu? As pressões externas só forneceram a justificativa e a urgência para realizar esse teste. E eu concluo que a teoria do homem extraordinário foi um andaime intelectual que ele construiu para tentar suportar o peso de um desespero que já era insuportável. Impulsionado pela pobreza, pela doença e, de forma decisiva, pelo sacrifício iminente da irmã, o crime de Raskolnikov não foi a aplicação fria de uma filosofia, mas a trágica e caótica explosão de um homem se partindo sob a pressão da impotência e da angústia. A teoria foi a desculpa, não a causa. A complexidade dessas motivações conflitantes é, sem dúvida, o que torna este material tão duradouro e poderoso. A fronteira onde a ideia vira um pretexto para o desespero ou onde o desespero se agarra a uma ideia para se justificar, permanece uma questão central, né? Exatamente. A obra nos força a confrontar o quão profundamente nossas ações são moldadas por essas duas forças, a teoria e a circunstância, muitas vezes de maneiras tão entrelaçadas que se torna impossível para nós, e talvez até para o próprio personagem, distinguir uma da outra.